Lições de Éfeso, uma igreja caída. Estamos vendo quais são as primeiras obras para as quais Jesus falou com a igreja em Éfeso, que precisava voltar a praticar. E nós vimos as primeiras obras de Jesus, as primeiras obras dos 12, as primeiras obras dos 70 e, consequentemente, por isso em Atos 19, em Éfeso, as primeiras obras em Éfeso, executadas pelo Paulo. E estamos vendo alinhamento em tudo isso. Agora estava faltando uma coisa. A missão está estabelecida. Mas Jesus, em Lucas 24, versículo 45, diz: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse momento, eles foram comissionados. Mas agora ele diz, está faltando uma coisa. Vocês precisam ficar aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é isso? É a promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai. Lembra quando Jesus foi batizado? O que aconteceu? O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Eu creio que nesse momento Jesus, o homem, foi batizado com o Espírito Santo. Até então ele não tinha executado a missão que ele recebeu da parte do Pai como Messias. Mas agora, de imediato, ele enfrenta as trevas, ele vai para ser tentado e ele dá o golpe nas trevas, porque ele não cede a nenhuma tentação, ele sai no poder do Espírito do deserto, conforme Lucas 4, e nisso ele vai curando toda sorte de doença e enfermidade, vai expulsando demônios, ou seja, as trevas não pode com ele, não tem nem como. E é interessante olhar João, porque outra coisa aconteceu quando ele estava com os discípulos nesse cenário do cenáculo. Uma vez Jesus chegou ao cair do dia, isso é João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus para fazer o quê? Senão as obras do Pai. Aquilo que Jesus ministrou como Messias, estabelecendo o padrão da missão. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo veio nesse momento? Não. Jesus havia falado já: eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o outro conselheiro. João chamava isso dizendo: Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente pode ir para Atos, o primeiro capítulo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandatos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas aí eles queriam saber lá do futuro. Ele queria que eles concentrassem no momento, o que está para acontecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Na hora do comissionamento, o que estava faltando? O padrão? Pessoas para serem enviadas? Também não. Jesus mandou que esperassem, porque ele disse: assim como o Pai me enviou, ele vai enviar vocês. Eu envio vocês. Mas, como eu fui batizado, vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. E com isso você vai receber o poder para fazer o que eu estou fazendo, o que eu enviei vocês para fazerem. É muito importante a gente entender que o Pentecostes não tratou de fazer os discípulos orarem em línguas. Isso aconteceu. E profetizarem. Isso aconteceu. Eu não estou minimizando o valor disso. Mas, conforme o ensinamento de Jesus, o alvo do batismo com o Espírito Santo, o alvo de Pentecostes, foi para dar-lhes poder, para dar continuidade à missão para a qual Jesus comissionou não somente os 12, os 11, Matias, os 70, as mulheres, e sim, todos os 120 que estavam ali no cenáculo. E é interessante quando nós vemos que em Atos 2, Jesus fez o que quando ele profetizou isso? Ele soprou. E o que acontece quando o Espírito Santo é liberado e eles são batizados com o Espírito Santo? Vem um som, como um vento impetuoso. Quem sabe como tornado, como furacão, mas não veio um vento, o som do vento. Nem um cabelinho se levantou. O que estava acontecendo ali, e eles receberam o quê? Línguas de fogo. Era um momento que o Espírito Santo, que até então governava, habilitava a pessoa de Jesus como ser humano para fazer a missão do Pai, as obras do Pai, para a qual ele foi enviado para nós. Ele estabelece esse padrão de missão, agora ele passa para os 120. É interessante observar que no cenáculo não aconteceu o seguinte: não caiu o Espírito Santo sobre os 11, ou até Matias foi acrescentado sobre os 12, para eles então imporem as mãos sobre todos os outros. Não. Veio o Espírito Santo
de forma igual sobre todos eles. E foram todos batizados com o Espírito Santo. E seguindo a lógica, seguindo a missão e o comissionamento e o envio da parte do Messias para os discípulos, é óbvio que é para eles darem continuidade na missão que Jesus começou, que é pregar arrependimento, pois é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. A missão do Messias. E nós queremos ver no próximo vídeo como que isso chega então a Paulo e a cidade em Éfeso.